Boa tarde. Imaginar a Igreja é o desafio proposto pelas Jornadas de Estudos Teológicos que na próxima semana se iniciam na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Dentro de instantes, é sobre elas que iremos falar com o diretor da Faculdade de Teologia. Para já, os temas que marcam a atualidade religiosa. Entre o papel e o digital, os novos desafios das plataformas informativas motivaram a reflexão da Associação de Imprensa Cristã. O desafio não é novo, mas exige respostas diferentes e criativas. Jornais nacionais ou regionais procuram modelos de negócio e estratégias de comunicação que permitam conciliar o papel e o digital. Diferentes tentativas em curso apontam para distinções nas duas plataformas que não funcionem como concorrentes. Os conteúdos não podem ser exatamente iguais. Eu diria que no futuro nós vamos ter umas edições em papel mais de reflexão, mais de opinião, mais para as pessoas consolidarem o sentido das notícias e vamos ter mais imediatismo nos sites. Ou seja, os sites vão estar a cobrir a atualidade, vão dar também alguns conteúdos que podemos chamar premium, mas vão estar muito virados para a notícia e para acompanhar a atualidade. Um tema em análise na última Assembleia Geral da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, que retoma assim a procura de soluções que têm marcado o debate sobre o futuro deste setor da comunicação. Se bem me recordo, há mais de 15 anos que nós tratamos do digital. Portanto, tem que se andado a dar passos, pequenos passos, para mentalizar, para descobrir estes novos processos. Tem sido um trabalho lento e que, enfim, tem dado resultados. Pensar presenças dos títulos da imprensa de inspiração cristã no ambiente digital pode ser uma oportunidade de rejuvenescimento dos públicos e adequa-se de uma forma especial a estes órgãos de comunicação que, na sua maioria, não são diários. Permite criar ritmos na versão online que não competem com a realização do produto de papel. Segundo elemento que me parece também que pode ser aqui uma vantagem. Estamos perante publicações que têm necessidade de rejuvenescer os seus públicos. Ora, o produto tradicional pode não ser o mais atrativo para atrair novos leitores. Talvez o online aqui consiga servir de chamariz e, portanto, não perdendo a identidade, conseguir rejuvenescer-se e também assim rejuvenescer os seus leitores. Precisa de dar-se uma resposta e que o digital não pode ser posto de parte, porque é o futuro. É o futuro para rejuvenescer leitores, para rejuvenescer, portanto, utentes ou consumidores dos nossos meios de comunicação social regionais. Desafios a enfrentar quando a publicidade escasseia, motivando os vários meios para o desenvolvimento de parcerias que permitam informar melhor e com menos custos. É nesse contexto que se enquadra o trabalho da Agência Eclésia na produção e distribuição de conteúdos relevantes para a imprensa de inspiração cristã. A Agência Eclésia hoje é absolutamente indispensável para qualquer meio de comunicação que queira estar atento à realidade eclesial. E, sobretudo, como nenhum jornal da Igreja, nenhum meio da Igreja se pode fechar na sua sacristia, na sua pequena diocese ou na sua paróquia, mas tem que se abrir à universalidade da Igreja, aí torna-se absolutamente indispensável a agência e, como também se torna muito importante, a colaboração entre os meios. E aí temos que ter a humildade de aceitar isso mesmo, de aceitar a ajuda alheia e temos que ter a generosidade de partilhar também aquilo que sabemos. Desafios em debate na Assembleia Geral da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, que decidiu fazer o próximo congresso da AIC entre os dias 23 e 25 de outubro na Arquidiocese de Braga. A Federação Portuguesa pela Vida promoveu um colóquio na Assembleia da República sobre a despenalização do aborto por opção da mulher até às primeiras 10 semanas de gestação, implementada depois do referendo de 2007. 7 anos depois, as opiniões dividem-se quanto à forma como a lei da despenalização da interrupção voluntária da gravidez tem sido posta em prática. Para a Federação Portuguesa pela Vida, é de lamentar que num país com uma taxa de natalidade tão baixa não sejam dadas mais alternativas à prática do aborto. As críticas são dirigidas também ao enquadramento legal do processo, que mais do que despenalizar, veio liberalizar o aborto através da concessão de diversos apoios financeiros. Sabemos hoje que qualquer mulher que esteja com uma doença grave
tem a chamada baixa por doença, correspondente a 65% do seu vencimento. Uma mulher que faz um aborto sem invocar qualquer razão tem direito a estar de baixa entre 15 a 30 dias com o vencimento a 100%. E, portanto, entendemos que esta lei, acima de tudo, é profundamente injusta para a sociedade, para os portugueses que estão a passar por tantos sacrifícios e, acima de tudo, é evidente para aqueles que estão por nascer. De acordo com as estimativas da Federação Portuguesa pela Vida, entre a entrada em vigor da despenalização do aborto em julho de 2007 e 31 de dezembro de 2013, já terão sido realizados quase 120 mil abortos em Portugal. Para Lisa Vicente, que esteve no Parlamento em representação da Direção-Geral de Saúde, mais do que olhar para os números, importa destacar os aspectos positivos que a despenalização do aborto trouxe em termos de saúde pública. Se fosse verdade que estava a ser liberalizado o aborto, estariam a aumentar os números. Mas o que nós temos é que os números estão a diminuir. Por isso, relativamente isto, é importante que numa sociedade democrática haja a possibilidade de diferentes vozes se façam ouvir. Mas esta lei, e tal como foi mostrado hoje, diminuiu o número de complicações relacionadas com o aborto ilegal e até temos assistido a uma diminuição do número de interrupções de gravidez. Por isso, penso que não existe nenhum lugar para a palavra liberalização. A chefe da Divisão de Saúde Sexual, Reprodutiva, Infantil e Juvenil reconheceu, no entanto, a necessidade de continuar a apostar na educação sexual, na gravidez planeada e nos apoios à maternidade e à paternidade. Há 15 anos na Diocese de Setúbal, mas bispo há 25. Dom Gilberto Reis celebrou com a Diocese as bodas de prata do seu episcopado. 25 anos de ordenação episcopal de Dom Gilberto Canavarro Reis. A data foi assinalada na sede de Setúbal numa celebração com bispos e padres de várias dioceses do país para celebrar esta data histórica onde não ficaram esquecidos aqueles que acompanharam o bispo de Setúbal durante a sua vida. Saúdo, embora ausentes, os presos, os doentes, os pobres, as vítimas do desemprego e aplaudo todos os que se interessam por eles. Natural da Diocese de Vila Real, Dom Gilberto Reis escolheu como tema central da sua homilia a expressão bíblica "Eu cuidarei das minhas ovelhas". Jesus é, pois, o bom e belo pastor da humanidade e da Igreja e revela e torna possível a vida filial e fraterna que no Evangelho de hoje é caracterizada por 3 atitudes fundamentais do mesmo Cristo. Viver para servir e nunca como mercenário. Viver numa relação permanente de conhecimento e de amor com Deus e com os outros. Com 73 anos de idade, Dom Gilberto Reis está no território sadino há 15 anos. Homem da cidade e do campo, o bispo, natural de Trás-os-Montes, está atento à realidade que o rodeia e tem uma atenção permanente aos mais desprotegidos. Felizes os homens, crentes ou não, que se gastam ao serviço dos outros, sobretudo dos pobres, para os integrar no coração da sociedade. Ao comemorar esta data, junto de outros bispos e padres, Dom Gilberto Reis agradeceu também aos cristãos que o ajudaram a caminhar, desde os tempos de infância aos tempos em que esteve na Diocese do Porto como bispo auxiliar e agora nas terras do Sado. Magnificat, porque Jesus me consagrou bispo, me acompanhou de 1000 modos, fielmente, me deu padres, diáconos, religiosos e leigos talentosos e dedicados, porque o Senhor enche este mundo de tantos e tantos bons pastores que dão a sua vida para que os outros vivam, crentes e não crentes. Com 73 anos de vida e 25 de ordenação episcopal,
Dom Gilberto Reis agradeceu a presença de todos na sua vida e no final da celebração ouviu a leitura de uma bula do Papa Francisco, pelo Núncio Apostólico, Dom Rino Passigato, para assinalar a data do seu jubileu episcopal. Poderá encontrar estes e outros temas em agência.eclesia.pt. De 26 a 28 de fevereiro decorrem as 35ª Jornadas de Estudos Teológicos que desta vez se propõem a imaginar a Igreja em algumas das suas dimensões. O Padre João Lourenço é o diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Perguntava-lhe, então, a finalidade destas jornadas, que desta vez têm um tema muito curioso, imaginar a Igreja. Antes de mais, boa tarde aos nossos telespectadores. E gostaria, talvez antes de ir diretamente ao tema, referir um pouco que as jornadas são um momento importante. Noutros tempos, na sua origem, chamávamos-lhe Semanas de Estudos Teológicos. Nos últimos anos temos chamado mais jornadas porque, de facto, são mais tematizadas e servem fundamentalmente para complementar duas coisas. Uma é também para partilhar um pouco algumas áreas de investigação que os docentes da faculdade vão fazendo e que muitas vezes são tematizadas nestas jornadas. Por outra parte, também para termos conseguido convidar alguns expoentes, algumas personalidades de referência nas áreas que as jornadas, as áreas que são abordadas ou as temáticas que são abordadas nas jornadas. Isso permite também à faculdade esta internacionalização, não apenas indo ao encontro de instituições, mas também recebendo. E hoje isto é um elemento fundamental em todas as áreas científicas e também na teologia, e nós não podemos pô-las de parte. A oportunidade, indo agora já um bocadinho à questão que me coloca, a oportunidade destas jornadas, ou da temática das jornadas, foi um pouco suscitada por aquilo que nós podemos dizer a atualidade que o Papa Francisco colocou no seio da Igreja, quando se fez anunciar e apresentar, no momento da sua eleição, como o Bispo de Roma. Mais do que Papa, o Bispo de Roma. Isso interpelou imediatamente e teologicamente para, de alguma forma, colocar em evidência duas das dimensões que a temática das jornadas falam, que é a colegialidade entre a Igreja de Roma e as igrejas locais e a sinodalidade, ou seja, este clima de diálogo e de sínodo, de partilha, que deve existir entre as diferentes igrejas. Portanto, há sempre uma certa tensão e ela tem conhecido fases, depende muitas vezes também do ministério de Pedro, como ele é exercido, e, portanto, muitas vezes vem mais ao de cima a centralidade e menos, diria, a força e a expressão das igrejas locais. Parece-nos que neste papado, de facto, há um regresso a este equilíbrio e a este diálogo, tornando as igrejas locais muito mais presentes e mostrando a Igreja Universal muito mais em diálogo, não é? E é de alguma forma isto que nós pretendemos. Não vamos imaginar a Igreja como o termo poderia fazer, mas uma nova ou uma perspectiva complementar do ser e do estar da Igreja no mundo. E acho que isso é, de facto, um tema muito importante. A Faculdade promove estas jornadas para a sua comunidade académica ou para um âmbito mais alargado? Quem é que pode participar nesta iniciativa? Pois, exatamente. Estas jornadas têm tido abrangências muito diversificadas. Houve uma época, e foram durante vários anos, nós muitas vezes publicamos as jornadas. E nas origens, aqui há uns anos, já vamos na 35ª, portanto já se supõe, até lhe chamávamos Semanas de Estudos Teológicos e tinham um objetivo, eu diria quase de âmbito nacional, que era também a preparação do clero, a formação contínua do clero. Depois, em parte, perderam um bocadinho essa dimensão e orientaram-se mais para uma perspectiva de investigação temática. Não são mais tão abrangentes como seja um programa de formação, mas mais temáticos, ou seja, mais aprofundamento daquele tema específico. Os temas, normalmente, são um bocadinho motivados também por aquilo que estão a ser áreas de investigação de docentes, ou então por oportunidade.
oportunidade que se verifica, enfim, o Ano da Fé, por exemplo, suscitou um sínodo que venha, por exemplo, focar um tema da Igreja Universal e que pode suscitar, e esta é exatamente um bocadinho derivada desta atitude e desta forma do Papa estar. A quem se destinam, efetivamente? As jornadas são abertas a todos. Mais do que a comunidade académica interna, é, no fundo, para a Igreja. E, portanto, eles destinam-se ao clero, este é um tema certamente muito importante, mas destinam-se também aos leigos. Nós sentimos, e temos feito alguma coisa nesse sentido, que a faculdade precisa de cada vez mais orientar a formação que dá e, principalmente, aproveitando estas oportunidades para criar uma cultura teológica. E se há cultura teológica que é necessária, exatamente é na área da eclesiologia. Eu creio que esta é provavelmente... Porquê? Porque se trata não apenas da investigação, mas eu diria que é a investigação aplicada à vida das comunidades. À dinâmica de participação, de diálogo, de comunhão. Portanto, há um déficit de formação nas nossas comunidades cristãs também, não é? Bem, eu creio que, enfim, talvez não gosto muito de dizer que há um déficit, mas há uma necessidade. Pois. Há uma grande necessidade de formação. Nós precisamos de ter, para além de um clero bem formado, precisamos de ter também leigos, ativos, participantes, que não sejam apenas na ordem do fazer. Nós temos imensa gente que trabalha nas nossas comunidades, na área do social, na área da formação de leigos, de leitores, de catequistas, de grupos, de jovens, de catequeses, imensa gente. Mas precisamos que essa formação seja complementada não apenas com a boa vontade, com a disponibilidade, e essa é grande, e acho que a Igreja, nesse aspecto, deve estar agradecida às multidões de colaboradores que contribuem para a obra pastoral da Igreja, mas também precisamos de aprofundar em termos de qualidade. E a qualidade, ao nível da Igreja, vê-se pela formação. Eu acho que isso é extremamente importante. E, naturalmente, não apenas na ordem dos ministérios ordenados, mas também dos outros serviços, dos outros ministérios que se exercem na Igreja, em que, naturalmente, todos podemos intervir e se essa intervenção, se esse serviço for feito com uma boa formação, será muito melhor, não é? Teremos comunidades mais serenas, não haverá tensões, haverá gente, de facto, capaz de gerir a coisa da Igreja, as coisas, a vida da Igreja, de uma forma harmoniosa. E as jornadas são também, certamente, uma oportunidade para isso. É verdade, e já agora permito que eu o diga, é verdade que a Faculdade de Teologia, tanto aqui em Lisboa como nos outros centros, Braga e Porto, tem muitas outras iniciativas destinadas exatamente para uma comunidade mais alargada, que não é a habitual comunidade académica de alunos que se inscrevem para fazer cursos, para ter diplomas, para ter graus, para continuar o seu currículo, ou até para a ordenação, como é o caso dos seminaristas. Nós temos hoje em dia uma multiplicidade de áreas e de cursos, também contemplam outras dimensões. E estas jornadas procuram ser, eu diria quase um bocadinho a cereja em cima do bolo. Temos todas estas atividades e depois estas jornadas permitem-nos apurar um tema e levá-lo a um estudo mais aprofundado, como vai ser concretamente este, através, inclusive, com alguns convidados estrangeiros. Já referiu há pouco que algumas das abordagens estão em linha com alguma investigação que tem sido realizada na Universidade Católica, na Faculdade de Teologia. De alguma forma, isto é uma apresentação pública, uma tradução pública da linha de investigação também, do que passa em termos de cultura científica naquela instituição de ensino, não é? Sim, eu diria que quase todas as nossas atividades, isto hoje é muito importante, porque qualquer instituição de ensino superior, e nós também estamos inseridos nesse sistema, tem de acreditar os seus cursos previamente, acreditá-los e depois avaliá-los. E a avaliação faz-se a partir de parâmetros que são muito concretos, que é a investigação, que é a qualidade da docência, que é o número dos docentes e suas respectivas especializações, que é a progressão na carreira docente, como em qualquer instituição isso acontece, também
a qualidade dos trabalhos apresentados dos alunos, etc. E, naturalmente, que dentro da faculdade, a área da eclesiologia, ou seja, de todas aquelas temáticas que têm a ver com a Igreja em si e com as atividades pastorais, etc., da Igreja, são áreas privilegiadas. Nós temos, ligados à faculdade em Lisboa, 2 centros de estudos, que são, no fundo, 2 espaços de investigação, que é o Centro de Estudos de História Religiosa, um pouco mais orientada para a questão da história e dos fenómenos religiosos ao nível da história, e um outro centro orientado para Centro de Estudos de Religiões e Culturas, para o diálogo entre a cultura e a teologia. Ora, estas jornadas e, no fundo, as áreas de atividade que nós fazemos, no geral, são também, já estão um bocadinho nesta orientação, algumas delas são orientadas até pelos próprios centros, e temos a revista Didascália, onde normalmente publicamos uma parte das conferências aqui. E a nossa revista Didascália é certamente uma revista com muita qualidade, muito especializada, e ao qual depois, eu diria que a própria revista também se alimenta um pouco das jornadas e dá corpo à publicação daquilo que as jornadas, aquilo que se debate nas jornadas. Por vezes também, enfim, depende muitas vezes dos recursos, e os nossos recursos são naturalmente limitados, mas também tem havido ocasiões em que publicamos as próprias jornadas como elas são preferidas, como elas são orientadas, com todas as intervenções, e isso também, no fundo, é um contributo para a ciência e para o bem da Igreja. Muito bem, Padre João Lourenço, muito obrigado por ter aqui partilhado connosco esta antevisão das jornadas da Universidade Católica de Faculdade de Teologia que começam na próxima semana. Muito obrigado, é que agradeço à Eclésia esta oportunidade e também muito dou bem. Uma forma de dar a conhecer estas atividades que realizamos. As Jornadas de Estudos Teológicos da Universidade Católica Portuguesa, que amanhã conheceremos ainda mais em pormenor e que já na próxima semana pretendem criar um espaço de debate e de reflexão em torno de algumas dimensões da vida da Igreja. A Eclésia fica por aqui. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.